Tudo bem? Oi, Oi, Sá. Tudo bem? boa noite. Boa Sim, noite. Tudo bom com você? tudo certo. E você? Tudo bem. Preparada para hoje, para a gente falar sobre a Opa, geração cristal? vamos lá, tô animada. Coisa boa, também tô. Olá, para quem já chegou aqui na nossa live, manda um aviãozinho antes que a gente comece a falar do assunto, convide os amigos, as mães, Isso os aí. pais, né? Que é um assunto Deixa eu dar bem. conta para os meus convidados. Maiara, minha irmã tá entrando, a Cris, minha cunhada. Boa noite, Mônica. Coisa. Pati também tá entrando. Ó, entrou a Duda. Ah, Boa André. noite, galera. E aí, pessoal, quem é mãe aqui que está aqui online com a gente, que é mãe? Dá um oi pra gente. Será que tem muitos papais aí querendo saber sobre a geração cristal? Coisa boa. Vamos lá, Sá? Vamos começar aqui para a gente falar Bora. sobre a geração cristal? O que você tem Vamos para lá, vamos trazer começar. hoje para a gente? Ah, antes, Então, desculpa, antes de você começar, só recapitulando, eu falei isso na live passada, aproveitando para quem não assistiu a live sobre a geração Índigo, já está lá no meu perfil. Posteriormente também vai estar no perfil da Samara, mas só recapitulando que a gente tem a geração Baby Boomers, né, que foi as pessoas nascidas em 1940, né, que eram mais racionais, é, faziam aquilo que a instinto de sociedade sobrevivência. isso cobrava. Aí depois veio a geração X, que são as pessoas nascidas em 1960 até 1980, né? Que é mais a geração dos nossos pais, que também vem com aquele padrão normal, mas ele já avança quebrando certos paradigmas, né? Que foi a geração dos hippies, Roberto Carlos, a vanguarda, né? Rock and roll. Aí, Eles já semana passada, a gente falou da geração Y, que é a geração Índigo, são as pessoas nascidas aí por volta de 1970, mais ou menos, né? 80, que também chamam de milênios, que é uma geração que também vem com tudo para quebrar paradigmas, mas eu acho que eu não vou perder meu tempo falando sobre essa geração, senão a gente gasta o nosso tempo, porque a geração cristal tem muita coisa também para falar, né? Que é a verdade. geração Z, geração Centennials ou geração cristal. Sá, fala para mim quando que eles nascem, né? Quando que eles nasceram, que na verdade sempre nasceram, né? Mas o boom dos cristais, fala para mim. Vamos lá. Então, a geração cristal começou a nascer ali por volta mais ou menos dos anos 2000, né? Vamos dizer assim, uma leva maior dos cristais. Mas, como a Rê já falou, os cristais sempre existiram. Sempre teve, porém, em menor quantidade, né? Digamos assim. Sim. Então, sempre existiu essa geração cristal, que é a geração das pessoas que elas já não vêm com aquela intensidade do índigo, né? Porque o índigo ele já vem com aquela potência, com aquela ação de desconstrução e coisas nesse sentido, né? Essa é a missão do índigo, né? De quebrando paradigmas, padrões, regras impostas pelo sistema, pela sociedade, enfim. E o cristal ele já vem para dar continuidade nisso tudo, né? O índigo ele desconstrói e aí o cristal vem para reconstruir tudo isso. Bacana, legal. E como que é essa geração cristal? Traz para mim um pouquinho das características. Acho que Jesus Cristo foi cristal, não foi? Olha, dentro do que eu posso assim perceber, dentro da minha percepção, eu acredito muito que Jesus foi um ser cristalino, sim. Por tudo que ele ensinou, que ele trouxe, a missão dele, né, na Terra. Na minha concepção, com certeza,
Jesus é cristalino. Era uma calma em pessoa, né? Mesmo para aquelas pessoas que tentavam destruir ele, né? Com as palavras, apedrejamento, enfim, várias coisas. Antes de você falar das características... Oi, desculpa, Sá. Ser extremamente amoroso, né? Que é uma característica muito forte dos cristais. Exatamente. A Essa eu acho que é a principal, né, característica, é a amorosidade que eles têm. Essa geração também é chamada de geração estrela, né? Que é a esperança para o nosso futuro, né? Uhum. Isso é muito bacana. Eu acho que não só a esperança para o futuro, mas é a esperança para o presente, né? Para mudança no aqui e agora, né? Infelizmente, esse boom tá com 12 anos, né? Mas a gente já tem algumas pessoas aí querendo essa mudança, né? Mas vamos lá, fala para mim, Sá, um pouco das características. E vocês, Então, ouvintes que estão escutando, escreve para gente se vocês estão identificando, tá? exatamente. Vão comentando aí se vocês conseguem identificar alguma característica nas crianças, filhos, sobrinhos, né? Enfim, até pessoas que vocês conhecem, porque, como a gente já falou, os cristais não são necessariamente crianças, né? De uma colega de curso me perguntou no Instagram se era possível. Então, tá respondendo aí a Vanessa. Sim, Vanessa, é possível uma pessoa ser cristal, mesmo já passando aí dos 30 anos, mais ou menos, 30, 40. Foram os primeiros, né? Os pioneiros, digamos assim. Mas vamos lá, para as características desses seres cristais. Então, os seres cristais, eles têm algumas características bem parecidas, bem semelhantes com o índigo, porém, como a gente já falou, eles já são mais amorosos, né? Então, o cristal, ele já tem essa necessidade do toque. Ele já gosta de abraço, de carinho, o afeto. O índigo não, o índigo já é mais ríspido, né? Ele já não tem a necessidade do toque mesmo. Então, essa já é uma das características de uma criança cristal. Outra característica muito forte dos cristais, eles são extremamente sensitíveis. Então, eles pegam as coisas muito no ar, sabe? Dos pais, por exemplo, o pai não tá bem, ou a mãe, enfim, eles sentem a energia e muitas vezes essas crianças ficam até doentes. Então, às vezes, leva a criança no médico, não tem nada. Por quê? Porque aquilo é do emocional dela e ela acaba manifestando no físico já como uma forma de expulsar aquela energia densa, né? Eu percebi, Sá, que as crianças cristais, dentro dos meus estudos, né, dos atendimentos, a gente percebe que é uma criança que transmuta a energia, né? Ela pega aquela energia ruim dos pais, da casa, do ambiente, ou mesmo que seja um ambiente externo, né? E ela se incomoda com essa energia e ela acaba, por si só, se isolando. E às vezes a gente não percebe, né? Mas ela se incomoda com essa energia. A Sandra tá falando, ó, minha filha Cristal, ela é exatamente assim. Olha que bacana. Provavelmente a tua filha é uma criança cristal. Então, parabéns! Parabéns Você mesmo. foi escolhida para ser mãe aí de uma criança muito, muito, muito especial. Porque eles têm uma missão maravilhosa aqui na Terra, né? Que é levar o amor, a compaixão, né? Eles são crianças assim extremamente magníficas, né? Você tem características até físicas deles que eles têm um olhar muito penetrante, sabe? Aquela criança, normalmente eles têm os olhos grandes também, né? Tem os olhos, tem os olhos grandes e quando te olha, parece que dentro da sua alma, né? Como se ela tivesse... Parece que tá lendo com você, né? Tá fazendo um raio-x da pessoa. Exatamente, que às vezes você fica até incomodada, né?
E tem a cabeça Engraçado, porque grande também. Achei isso bastante interessante. isso, tem a cabeça grande e também, não é, lógico, uma regra, mas eles costumam nascer grandes. São crianças que nascem com um peso e um tamanho maior do que o normal das crianças, enfim, né, no nascimento. Então, essa é uma característica aí que também acaba contando, né? Bacana. E eles são muito observadores, né? E muito mental, são organizados, né? Gosta de tudo muito organizado, a roupa, as coisas deles, né? Eles se incomodam quando não estão organizadas, não é isso? Isso, não todos, né? O meu filho é cristal, mas não é uma característica dele, literalmente. Mas ele tem, digamos assim, 80% das outras, por exemplo, né? Então, mas sim, muitos dos cristais, eles são detalhistas e perfeccionistas. Por exemplo, meu filho, ele não é organizado em casa. Ah, Mas na escola, por exemplo, o caderno dele, assim, é uma perfeição. A letra assim, é tudo no mesmo tamanho, tudo certinho, tudo direitinho. Se ele vê que, por exemplo, ele escreveu alguma coisa que a letra dele não ficou boa, ele vai lá e arranca a folha inteira, faz tudo de novo. olha que interessante. Olha o que a Miriam falou aqui, ó. Minha neta foi parar no hospital depois de ingerir o leite materno da mãe que estava muito triste. É isso mesmo, Miriam. As crianças cristais são tão sensitivas que elas próprias adoecem porque não conseguem digerir essa energia. O que é muito legal fazer com essas crianças? Levar para a natureza, para elas terem contato com a natureza, porque elas transmutam essa energia. Na natureza, elas buscam o equilíbrio, limpar o que está ruim e buscar essa energia da natureza, dos animais, das plantas. Isso é muito interessante, né, Sá? Exatamente. Eu tenho um exemplo em casa disso, né? O meu filho, até ele começar a se adaptar, vamos dizer assim, aqui na terceira dimensão, né? Na Terra, digamos assim, ele levou um tempo. Então, qualquer coisa que ele sentia do ambiente ou das pessoas, ele acabava vomitando. E eu acreditava que aquilo era uma manha que ele fazia, porque ele forçava o vômito propositalmente. Então eu acreditava que aquilo que ele estava fazendo era uma manha, era uma forma de chamar atenção, mas não. As crianças cristais, elas já vêm com essa inteligência integrada, que elas sabem que quando tem uma coisa errada, elas precisam dar um jeito de eliminar aquela toxicidade. Então, elas muitas vezes acabam eliminando essas toxinas, pode ser do ambiente, de pessoas, enfim, qualquer coisa nesse sentido, através do vômito. Olha que interessante. E às vezes a gente não sabe, né? Provavelmente, quando seu filho nasceu, você não conhecia que ele era cristal e nem sabia que isso poderia, né, acontecer. E eu acho que cada criança manifesta de uma forma diferente. Então, por exemplo, as Exatamente. crianças cristais também, elas têm uma tendência enorme para o vegano e para o vegetariano. Elas não gostam E de comer carne naturalmente, porque elas acham, já que elas vêm com uma consciência muito elevada, espiritualmente falando, elas acreditam que comer carne estaria sacrificando um irmão dela, né? Um animal que não deve ser comido. A gente vê muitos exemplos aí, às vezes em filmes, até no Instagram, aparece muito criança que se recusa, né? E por que se recusa? Né? De comer, não vou comer o peixe, coitadinho do peixe, coitadinho da galinha. Então, é uma geração que realmente vem quebrar todos os paradigmas, né? É engraçado que a é, minha filha, quando pequena, ela falava que não queria comer. Só que a gente olha, falava, mas é o que tem. A gente também não tinha consciência. E a gente acabou impondo ela para comer. Hoje ela come naturalmente, mas às vezes ela fala assim: um dia ainda vou ser vegetariana, mãe.
É engraçado, né? Porque é curioso isso, porque a criança ela não precisa os pais falarem. Ela já nasce com isso. Já. Então, para vocês observarem como essas crianças, elas não precisam necessariamente de pais que, vamos dizer assim, que deem um exemplo de como é uma pessoa Não. evoluída, de como ser consciente. Não, essas crianças, elas já têm isso na essência dela. Elas nascem com essas informações. Elas já sabem, né, o que querem e o que é bom para elas. Isso é muito interessante, porque elas, eu falo assim, que tem 3 inteligências básicas das crianças cristais. Elas são muito inteligentes intelectualmente, porque elas aprendem com facilidade. Nos meus estudos, até vi crianças que nem precisam abrir um livro para ler. Só do sentir, da energia do sentir do livro, elas já sabem o que tem ali dentro daquele livro, né? Também são muito inteligentes emocionalmente. Então, energia ruim, elas captam, transmutam, né? E recuperam, se equilibram dentro da natureza. Isso é muito interessante. E a outra, Muito. é muito inteligente espiritualmente, né? Sim. A gente fala que ela tem um fio com o universo, né? Bem conectado. A anteninha tá o tempo inteiro, né? Exatamente. Eu Ligadinho. falo universo para não falar Deus, enfim, dependendo de qual religião, né, que todos estão aqui presentes, com o universo, com a sabedoria universal, né, espiritual. Isso é muito interessante, né? Muito, muito interessante. Você sabe que esses dias eu estava lendo uma reportagem também sobre as crianças cristais e eu vi um caso assim, eu até, assim, vamos dizer, duvidei, né, em termos assim, mas não é impossível. Uma criança de 8 meses que já conseguia pegar o celular da mãe e mandar emojis pro pai. Abria o WhatsApp, via lá a foto do pai, clicava, né? E mandava os emojis pro pai dele. Então, né, tá aí uma coisa Mas, que é forte da nossa compreensão, né? mas vamos lá, a geração Índico, ela veio para construir essa tecnologia, né? Para dar um Isso, avanço nessa tecnologia. A geração cristal, a gente fala, essa geração já está nascendo com iPad, com iPhone, com celular na mão. Mas ninguém precisa ensinar elas. Eu vejo isso pelos meus sobrinhos. Eles também pegam o celular e já vão só com o dedinho e procura aquele joguinho que quer e já sabe como joga. Minha filha dá banho em mim na tecnologia. Então, total. é uma geração que ela já vem intelectualmente preparada para essa tecnologia, né? E que ainda vai ter algumas mudanças para justamente as gerações anteriores estarem, como se diz, migrarem para essa nova tecnologia, né? Exatamente. Bacana. E quais são mais as características, Sá? Fala para mim. Tem mais Então, algumas que chamam atenção? sim. Então, eles já, como a gente já falou, né, só frisando, eles já estão conectados, né, até a sexta dimensão, já esses cristais, né? Então, vou citar aqui mais umas características deles, né? Eles são mais emotivos. Lembrando que a gente o plano físico, que é o que a gente vive, para quem está nos escutando, né, é a terceira dimensão. Então, para os cristais, eles atingem até a sexta dimensão, energeticamente falando, espiritualmente falando, né, Sá? É bem por aí. Então, normalmente, uma das características, essas crianças cristais, normalmente, eles têm pais índigos. Porque eles precisam ter pais que, vamos dizer assim, vão ter uma estrutura para poder lidar com todas essas questões que eles trazem, né? Com todas, enfim, toda a evolução que eles trazem, eles precisam de pais
já preparados para isso, né? Porque imagina se eles vêm com pais que não compreendem nada daquilo, né? Que eles estão vivendo. Seria muito mais difícil o processo deles, né? Com certeza, porque a Eles gente têm que estar- precisa na evolução, né? Então, o índico vai tentar compreender bastante. Apesar que a gente tem uma dificuldade muito grande aí com os pais para entender essas crianças cristais, né, Sá? Sim, ainda tem uma dificuldade bem grande. É, Porque muitas coisas os pais não conseguem ainda compreender a sensibilidade deles. Porque o que acontece? Eles são muito confundidos, são interpretados como crianças manhosas, malcriadas, aquela coisa toda, né? Bastante do que a gente falou sobre os índigos, né? teimosos, Porque o que teimosos. Porque o que acontece? Não adianta você querer mentir para uma criança cristal, porque ele lê a tua alma inteirinha. e eles Então, sabem que você está mentindo, né? se você mentir, eles sabem. E aí, E daí tem muitas crianças cristais que eles falam assim: eu sei que você tá mentindo. E aí os pais acabam interpretando aquilo como uma afronta. É. Na verdade, ele não tá afrontando, ele só tá falando o que a tua alma tá dizendo. Né? Então é muito curioso isso. Essas crianças elas falam coisas assim que você fica boca aberta com a capacidade que eles têm de sentir o que você tá sentindo também, sem a pessoa precisar falar. Eles sabem tudo que os pais, as pessoas próximas sentem, tudo que eles são. Eles têm um senso de justiça, né? De responsabilidade com o mundo, com a natureza, com o planeta muito forte. Então, eu acho que Muito. quando os pais não sabem lidar e acham que a criança está sendo teimosa, precisa parar e dar uma olhada para isso. Porque o que eu percebo? As crianças cristais, elas gostam de ficar sozinhas, elas procuram a solidão, porque elas estão ali transmutando, estão, como se diz, reequilibrando, se limpando a energia. Então, são crianças que não gostam de multidão, que não gostam de lugares muito cheios, porque elas sentem muito facilmente essa energia. Então, se seu filho gosta de ficar no quarto dele, tá quietinho, tá isolado, é normal, gente. Agora, É normal. e são pessoas agitadas de certa forma também, né, Sá? Exatamente, quando eles estão em equilíbrio, tá tudo bem, eles estão agitados, eles estão brincando, estão fazendo as coisas, mas em certos momentos eles precisam ficar quietinhos. E aí que vem essa questão deles se respeitarem muito. Eles respeitam muito o que eles sentem. Os cristais, eles. Nossa, respeito para eles é uma coisa assim muito, muito importante. E uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês, pais que estão ouvindo, se o filho de vocês às vezes tem dificuldade, por exemplo, com escola, com dormir fora de casa, por exemplo, não repreendam, não briguem com eles por eles serem assim, porque o meu filho, por exemplo, ele não pode ir na casa de qualquer pessoa, ele não dorme na casa de qualquer pessoa. Por quê? Se ele sentir, por exemplo, e ele não fala, é engraçado que é uma coisa assim que ele não diz, ah, mãe, ali tinha uma energia ruim, nunca falou isso. Mas hoje, depois de tanto estudar, eu já sei que em alguns lugares, quando tipo, a energia estiver pesada e tal, um ambiente ali que às vezes teve briga, alguma coisa assim, ele vai sentir energeticamente e ele não vai se colocar ali. Ele vai dar um jeito de sair de fininho, ele não fica, porque ele se respeita. Então, isso é uma coisa que eu comecei a ter esses insights, porque que o meu filho sempre foi tão. Na verdade, eu achava que ele era apegado a mim, né? Muito apegado comigo e tal. Quanto, na verdade, não. Ele simplesmente ele está se respeitando e não está se colocando em lugares que ele não se sente bem. Muito legal você ter trazido isso, Sá. E eu quero contar também uma história de um pai que tem duas filhas, uma de 12 mais ou menos, e outra de 7. E a escola sempre ligava para reclamar do comportamento da filha dele mais nova. Até um dia que ele cansou, né? E falou para a escola, né? Falou para a coordenadora, professora, não me lembro, e falando assim: o que você acha da minha filha mais velha? Ah, ela é maravilhosa, ela é super educada, ela respeita, ela não sei o quê.
Aí ele tornou a perguntar para a escola: você acha que eu dei educação diferente para as duas? Diz que a escola se calou, né? Por que eu estou Não teve. trazendo isso? Porque, assim, eu sou mãe de uma única filha, mas às vezes os pais, né, têm mais de um filho e percebem, às vezes, comportamentos diferentes. Isso pode estar relacionado à geração que o seu filho é. Por que que um é mais agitado? Por que que um é mais quietinho? E a gente tem que saber, tanto a escola, que vem há muitas décadas num padrão, né, certinho, como a educação manda, como o ministério manda, enfim. E essas crianças cristais estão vindo para quebrar paradigmas, porque elas não aceitam, não se encaixam na metodologia quadradinha que a gente vive hoje, que a gente viveu nas nossas escolas, né? Onde o ensino Para ele é interessante, né? onde o ensino é assim, onde o ensino é assado, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e às vezes a criança não está preparada para se encaixar naquele quadradinho. Então ela acaba, como se diz, não respeitando, porque a criança cristal respeita muito o próximo, mas ela é mal interpretada com a forma como ela é. Né? Eu até quero trazer uma coisa bem interessante, porque o índigo, ele traz, às vezes, na grande maioria, um diagnóstico de TDAH, né? Aquela síndrome do... Ai, esqueci o nome agora. Me lembra isso, TDAH, transtorno... Gente, déficit de transtorno, né? Isso. E hiperatividade. Desculpa, gente, Isso, falhou aqui a minha memória. Déficit de atenção e hiperatividade, isso aí. Isso. Essa é uma característica dos índicos, muitas vezes. E os cristais, às vezes, têm sido diagnosticados, gente, e atenção aí para quem está nos ouvindo ou para quem ainda vai nos ouvir, está sendo diagnosticado como autista. Que muito importante. É muito importante a gente falar um pouco disso. E dentro das minhas pesquisas, a cada 57 nascidos, um é autista. Então, é uma porcentagem, assim, muito alta, né? De 57 crianças. Mas o que que acontece? Elas são diagnosticadas porque tem... como é que fala? São nervosas, tem um transtorno de desenvolvimento neurológico, né? Então, tem dificuldade de olhar no olho, né? No olho das pessoas, tem dificuldade de elaborar a sua comunicação, a dificuldade de fazer a frase, né? De colocar o que ela A fala bem, eles demoram mais para falar. Então, é importante isso que a Rê está trazendo, porque às vezes a criança ela demora ali, começa a falar por volta dos 3, 4 anos, às vezes nem é autismo, tá? É só o grau evolutivo da criança. Então, a gente queria trazer esse cuidado para vocês, pais, ou até educadores, para dar uma certa atenção e não já ir com aquele foco de autismo ou de TDAH, porque muitas vezes é porque elas não estão sabendo se expressar, não estão sabendo elaborar a forma de se comunicar, e daí vem a medicina e taca remédio. E isso prejudica toda a evolução delas, tanto do índigo como do cristal, né? Exatamente, porque o que acontece? As crianças cristais, elas tentam ensinar as pessoas aqui, né, a se comunicarem através da telepatia, né? Eles querem se comunicar assim, o que eu tô sentindo e o que você tá sentindo, entende? E eles buscam fazer essa comunicação. Por isso que eles já vêm com essa... com essa facilidade mesmo, né? De se comunicar pelo que se sente e não pelo que se fala. Porque para eles isso é muito, muito, muito importante.
A gente precisa, os pais, educadores precisam dar uma atenção especial, porque é uma coisa interessante, né, que eu quero trazer aqui também para vocês. O mundo hoje, e a gente fala muito isso nas redes sociais, que as pessoas estão em busca do ter, né? Eu quero ter o meu carro, eu quero ter meu apartamento, eu quero ter o meu trabalho, é o meu, né? Tudo é meu, tudo eu tenho, eu quero. E essa geração, eu acho que já começa um pouco no índigo, mas o cristal vem muito com o sentir do ser. Então, eu Isso. quero ser a essência divina, eu quero o amor, eu quero o respeito com o outro. Então, nessa questão do diagnóstico, a gente precisa antes parar um pouquinho e entender se a gente está dando o amor que eles esperam, da forma como eles esperam, né? Porque às vezes eles querem só colo, eles querem só carinho, eles querem só atenção, eles não querem ter celular, ter uma babá, ter, né, milhões de coisas que hoje nós pais, tendo que trabalhar fora, tendo que ter uma profissão, a gente se cobra pra caramba, porque a gente precisa ter o dinheiro para colocar dentro de casa, mas o primordial a gente esquece, que é a atenção, é o amor, né? E é o Que é o que respeito. E o respeito que eles pedem é o respeito de ouvir, de tentar entender, né? Assim como eles também querem entender a gente. E são crianças que eu percebi que eles não, eles respeitam o outro, né? Se meu pai é assim, eu vou respeitar. Então, deixa eu vomitar aqui para digerir essa energia, mas eles respeitam o pai, né? exatamente diferente do índigo, né? Então, e essa é a principal diferença, eu acho, entre o índigo e o cristal, porque assim, o índigo, ele transformava pela ação, né? A missão do índigo era ação. Sim. Já a missão do cristal é a energia. Ele transforma pela energia. Então, uma criança cristalina, muitas vezes, ela chega nos lugares, enfim, e ela já transforma a energia do todo, das pessoas. É aquela criança que todo mundo fica prestando atenção no que está fazendo, porque, enfim, aquela criança chama muita atenção por si própria, né? É. Uma outra coisa que eu acho que vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. Gente, vai apertando aí o balãozinho se vocês estão gostando. Se quiserem fazer uma pergunta aqui para gente responder, façam aí as Isso mesmo. perguntas. Mas vou trazer uma curiosidade. Eu venho do mundo corporativo, sabe? E antigamente não, até hoje, existe um teste para você fazer para comprovar a sua, a sua inteligência. A gente fala que é o QI, o quanto Uhum. inteligente você é. Só que hoje as empresas eu acho que você não pode avaliar uma pessoa só pela inteligência dela. Então hoje Profissional. os cargos de chefia buscam também não só o QI, mas como a inteligência emocional. E em poucas empresas já espiritualizadas buscam também essa inteligência espiritual. E hoje as nossas crianças, essas crianças cristais, elas estão vindo com essa questão, né? Eu tenho controle emocional, eu tenho controle espiritual, porque é importante para o equilíbrio da empresa, né? E para a Com vida, certeza. né? Porque hoje a gente fala assim que vem um mundo muito com depressão, síndrome do pânico, suicídio, né? A gente está aí no mês de setembro falando do Setembro Amarelo, que é disseminado essa questão do suicídio. E essa nova geração, ela está vindo com esse QI emocional e espiritual que tem que estar balanceado, né? Para as empresas E contratarem. e engraçado, né? É curioso isso que você falou, porque
realmente as crianças cristais, dentro dos estudos, né, que alguns estudiosos fizeram, essas crianças elas estão trabalhando muito mais o hemisfério direito, que é muito mais o que a gente sente, do que o hemisfério esquerdo. Então, ele já vem com esse hemisfério mais avançado, né? Do Exato. que as pessoas, não vou dizer pessoas normais, mas vamos dizer assim, as crianças que estão vindo agora, né? A partir dos anos 2000, e elas já vêm com um sentir muito mais preparado. É isso aí. Muito bacana. Ô, Sá, e qual é a missão dessas crianças? Então, eu acho que a missão dela, gente, fica muito nisso que a gente trouxe aí, do amor ao próximo, a empatia. Essas crianças, elas são extremamente amorosas e uma característica que já é bem forte do índigo, mas que é mais forte ainda no cristal, é o amor aos animais. Eles têm paixão por bichinho. Desde neném, eles têm, assim, uma conexão muito forte com os animais. Essa é uma das características e da missão deles também, que é trazer para a gente essa consciência, né? Que a gente deve amar e respeitar os animais. Eu diria, Sá, também complementando o que você falou, que a missão é linda e pouco compreendida, que é a missão Exatamente. de promover a paz e a cura. Então, assim, para os pais que estão aí online, para os educadores, né, no modo geral, que pode ser sua avó, pode ser a tia, o pai adotivo, enfim, qualquer pessoa sinta-se privilegiado se você identificou que a tua criança é uma criança cristal, porque ela veio para promover, para libertar os antigos, né, para uma vida mais consciente e mais evolutiva. Então, Isso. a mão é curativa. Se ela se pegar, né, pensando em um cachorrinho que está dodói, se ela botar a mão nesse cachorrinho, esse cachorrinho provavelmente vai ter uma melhora significativa, né? Então, ele tem um poder de cura através da empatia, através da compaixão, né? Ele vem para resgatar os nossos valores éticos, né? E o amor incondicional. Porque hoje a gente está muito no eu, né? No nosso ego, é o meu umbigo, tudo é meu. Eu não estou feliz por sua causa. Então é o amor incondicional, o amor que a gente tem que ter por nós mesmos e ter pelo outro, né? Porque nós todos somos irmãos, né? Somos todos. Somos todos um, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E uma coisa bem importante também a gente frisar aqui é que, assim, se vocês identificaram que vocês têm filhos cristais, vocês também são especiais. Exatamente. Porque essa é uma missão muito, muito importante, né? Os pais que vêm com a missão de criar uma criança cristal, de ensinar, de dar amor, de dar carinho, de dar afeto, é uma pessoa que ela já vem com algo muito forte na vida dela para fazer aqui, né? Uma missão mesmo, uma missão de alma. As pessoas que vêm com esse propósito de ter um filho cristal. Exatamente. E a gente tem o hábito, às vezes, os pais, né, de imporem uma profissão, de imporem alguma coisa. Ah, isso não vai dar dinheiro, vai por esse lado daqui. Então, tenta deixar o seu filho escolher a profissão. Porque qualquer profissão pode dar dinheiro, pode dar liberdade, mas o essencial é ele estar feliz, né? Sem hipocrisia, né? Porque dinheiro é importante para gente, mas uma criança cristal, ela com certeza sabe o que ela quer, sabe o que ela precisa e ela está muito voltada a esse lado da cura, né? De cura, não necessariamente é a medicina,
mas ela pode ser uma advogada e levar a cura para aquelas pessoas que estão precisando, né? De É, advogados. o ser em essência, né? E isso é uma característica, uma missão, inclusive, muito forte deles, que é trazer essa evolução humana. Sim. Então, eles também, o índigo vem para transformar, para elevar o padrão vibratório também, mas eles vêm com isso muito mais forte ainda, que é a evolução do ser humano. Então, eles, ó, eu vou até ler aqui um pouquinho, uma colinha, ó. Sua missão é completar o trabalho começado pelos índigos. Então, eles vêm para remover velhas maneiras limitadas de pensar e vêm para começar o processo de renovação e construção do planeta. É a, a gente tem falado muito que a gente está passando por uma nova era, né? Um novo mundo. E essas crianças, é bem legal que você leu aí, Sá, porque eu acho que essas crianças vêm para ajudar a transformar nós, né? Digamos, as gerações passadas, para que a gente se prepare para essa nova geração. Então, é como se eles estivessem limpando o nosso planeta, vem com uma energia para poder limpar, né? Isso é bem por aí. Então, a missão deles é muito, muito importante. É outra coisa, eles estão facilitando a mudança nas energias planetárias, que é bem isso aí que a Rê trouxe. É muito, muito legal. E a gente vê tantas dificuldades, né? O Covid trouxe, por exemplo, muito abandono dos animais. Enfim, eu nem vou entrar nesse assunto, porque senão dá manga para vários outros panos, né? Mas, Isso, dá muita enfim, coisa. Uma coisa importante também a gente trazer, né, Rê, que a gente até comentou antes, por exemplo, o que está muito falado hoje em dia, né? Os adultos, enfim. Ah, não vou ter filho porque está muito difícil criar os filhos nos dias de hoje, porque não sei o quê. Realmente, as crianças índigo e as crianças cristais, elas exigem mais atenção do que as outras gerações, né? e a gente, Então, não é que é mais difícil, é um trabalho mais delicado, vamos dizer assim. Eles exigem mais atenção, mais tempo e tudo mais. Mas, olhando assim para um olhar da evolução do ser humano, é totalmente ao contrário. É o que o planeta está mais precisando nesse momento é de crianças cristais. precisa mesmo. Sabe tô lembrando aqui um filme que eu super indico, vou deixar até na legenda aqui quando terminar a live, é Como Estrelas na Terra. É um filme bárbaro, Maravilhoso. muito legal. Recomendo para todo mundo assistir. É lindo, né? Você assistiu, Sam? Eu chorei horrores. É muito lindo, é muito lindo. É a história do menino lá que tem dislexia, né? Isso. Tem, assim, todo mundo fala que ele tinha dislexia, mas ele estava É, sabendo isso. como se expressar, que é aquilo que eu falei, né? Às vezes ele não consegue formar a frase correta e os pais criticam, os pais não gostam, os pais exigem dele e ele vai encontrar um professor que teve o mesmo problema na infância e ajuda ele a superar, né, as dificuldades que ele tem. Isso. E eu, Inclusive, ele tinha outras habilidades fantásticas, né? Que era através do desenho, da arte, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente frisar. As crianças cristais, elas vão muito para esse lado da arte, sabe? Elas adoram da desenho. criatividade. As crianças cristais, elas, não todas, né? Mas boa parte delas, elas têm muita facilidade com desenho. São crianças assim que têm uma mão para pintura, para desenho, essas coisas que é fantástico, E fascinante. assim, para quem ainda é pequeno, para as crianças pequenas, eu sugiro incentivar elas a desenhar, a pintar, a colorir e sempre dar algo que não é da idade dela, é um pouco mais avançada, porque elas são tão inteligentes que às vezes aquilo que você dá da idade delas, elas já não têm mais interesse.
Então, procurem sempre dar um brinquedo um pouco mais avançado. Então, assim, Porque elas já têm essa capacidade, né? exatamente. Então, assim, para os pais que têm crianças cristais que se identificarem, percebem, né, que os filhos são cristais, não se sintam tão importantes, né? Eu acho que o que importa é o amor, é o passar o respeito, passar a educação. A gente não vai deixar de passar nada disso. Acho que isso faz parte, É. né, da evolução e dos pais se responsabilizarem por tudo isso. Mas se sintam privilegiados porque são verdadeiros presentes, né? Para os pais, para o planeta, Valiosíssimos, né? para o universo, né? E a gente precisa honrar. Isso é sabedoria divina, né? Honrar os filhos que nós temos. Exatamente. Uma coisa que é muito importante também a gente frisar aqui, essas crianças, os cristais, eles precisam muito de disciplina também, tá? Porque são crianças que, se deixarem, eles se levam aí no bolso, que nem, né? Que nem diz o ditado. Porque eles são crianças naturalmente inteligentes, articulosas, então eles levam os pais assim muito fácil, sabe? É. E eles, muitas vezes, essas crianças também, uma característica, eles se acham dono do pedaço. Então, eles precisam dessa disciplina também, porque senão eles estão sempre, por exemplo, você pede para fazer uma coisa, vão lá, arrumam uma desculpa e vão te levando na conversa, porque eles são super amorosos. Vem cá, mãe, dá um abraço, dá um beijo, faz isso, faz aquilo, entendeu? E vai levando os pais na conversa. Então, eles são bem manipuladores. Agora, uma questão que eu acho que é legal, eu já estava me esquecendo de falar, é assim, eles não se convencem só com não, né? Tipo um Não, índico. esquece. Se você fala, a gente vai sair, vamos para o shopping passear. Eles vão falar, não, eu não quero. Não, você vai. Não adianta impor, você precisa negociar, porque eles estão querendo respeitar o sentir deles. Mas eles vão respeitar você se você souber se comunicar e negociar. Aí fica mais fácil lidar com essa criança, né? Aquele velho método, vamos dizer assim, né, de educação que a gente recebeu pelos nossos pais, pelos, enfim, os avós aí, não funciona com eles. Não adianta querer implantar esse método aí que não vai resolver. Tem que ter o meio termo. Eles precisam de disciplina, sim, mas não adianta querer ser rígido, não adianta querer ser autoritário com eles, porque simplesmente eles não aceitam isso. É da natureza deles essa característica também. Exatamente. Duas outras características que eu peguei aqui, Sá, é o seguinte: às vezes eles parecem passivos ou sem sentimentos, mas outras vezes, principalmente até os 4 anos, eles choram muito, com frequência e sem motivos, porque eles estão captando, né, essa energia, é normal. E são crianças que têm períodos de depressão profunda. Olha que interessante, né? Então. E é através do choro que eles se limpam. Então, tem muitas vezes é confundido com manha, enfim, né? Coisas assim. Quando, na verdade, é uma forma que eles encontram de se limparem dessas energias. Então, eles se fecham no quarto e choram horrores. O pai e a mãe vai perguntar o que tem. Às vezes não tem nada. Às vezes diz que tem alguma coisa. Mas aquilo é um choro que, assim, que às vezes os pais ficam até preocupados, acho que está acontecendo alguma coisa, quando na verdade não, eles estão só se limpando. Exatamente. E falam que é muito bom fazer massagem no crânio, né? Na coluna, na cabeça deles, que podem ajudar a manter seus corpos saudáveis e sem dor por conta dessa depressão, dessa tristeza. Então, a criança, quando pequena, ela se isola e às vezes não sabe, não, eu tô bem, tô aqui, tô quietinha, quero ficar aqui.
É normal, gente. Às vezes, a mãe e o pai se preocupam, né? Poxa, acho que ela tá triste. Por que será Não que tá está... brincando. É, mas é normal, tá? São pessoas de poucas palavras, acho que a Sá no início comentou, que expressa sua sabedoria com humildade, telepatia, usa muito, né, a ideia de olhar Infantil, profundamente nos olhos e se comunicar telepaticamente. Isso é muito legal. né? E são crianças também que não têm a necessidade tão forte, por exemplo, de brincar, de gastar energia. Porque eles já têm um quanto de energia maior, mas eles transmutam essa energia de outras maneiras. Exatamente. Então, já não tem tanto aquela necessidade de... Lógico, brincam também, como outras crianças, mas se vocês perceberem que o filho de vocês não é uma criança tão ativa, nem sempre isso é um problema, tá? Às vezes é só o jeito dele, é só a maneira dele ser. É isso, ninguém falou, ninguém perguntou nada, vocês se É, identificaram. Espero que vocês tenham vamos gostado. O que vocês acharam? O que vocês acharam que faltou a gente trazer aqui para vocês? Comentem aí. Comentem, se quiserem depois, passem mensagem. É tão rápido, né? Já passou quase uma hora, faltam 5 minutos. E acho que a gente não tem tantas outras coisas, mas assim, eu acho que os principais pontos, né, a gente trouxe. Espero que tenha ajudado vocês, de certa forma, a elucidar aí para quem é mãe, para quem é educador, né, mãe, pai, no modo geral. Espero que tenha ajudado vocês a identificarem. E lembrando que nossas crianças são especiais, gente, mas precisam de muito amor, precisam de educação, precisam de limite, né? Para que na fase adolescente, principalmente, não traga tantos problemas, né? De falta de respeito, ou de falta de educação, ou falta de amor mesmo, que é a missão deles, né? Sá, Exatamente. quer deixar alguma mensagem, alguma lição aí pra gente? Então, ó, a terapeuta Miriam falou, meninas, maravilhoso, gratidão. A Suzana, excelente ensinamento. Obrigada, Obrigada. gratidão pelo feedback aí. Muito bom saber que a gente está conseguindo levar um pouquinho de consciência, né, a respeito desse assunto para vocês. Exatamente. Gente, eu acho que assim, ó, nós falamos muito aí sobre as características dos cristais, mas o legal disso é vocês irem prestando atenção nessas crianças no dia a dia, né? Sim. Porque muitas vezes eles passam despercebidos, são crianças incríveis, maravilhosas, mas muitas vezes os pais estão tão atarefados, estão tão ocupados com outras coisas na vida, que não param para prestar atenção no quanto aquela criança é maravilhosa, o quanto que ela está trazendo de cura para aquelas pessoas, para aquela família, para aquele ambiente. Então, muitas vezes o que os pais ou, enfim, pessoas próximas estão achando que é birra, que é manha, que é falta de limite, é falta disso, falta daquilo, muitas vezes é só a forma que eles estão encontrando de se limparem. E muitas vezes essa malcriação, que muitos falam aí, é justamente a carga energética que ele está pegando de você. Atenção. Então, o que acontece? Eles absorvem a raiva também. Então, muitas vezes não é ele que é mal criado ou coisa assim. Ele pega a raiva dos pais, porque o pai muitas vezes não deixa, vamos dizer assim, não coloca aquilo para fora. A criança vai lá, pega aquela raiva e dá um jeito de jogar fora. Só que eles não sabem como fazer isso. Então, muitas vezes eles acabam ficando nervosos e, enfim, mais estressados, crianças estressadas, porque eles estão pegando essa energia e estão transmutando. É isso aí. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses detalhes, sabe? Peraí, vão observando como é que está a energia de vocês no dia e como é que está a energia do filho de vocês. Provavelmente influencia muito. Exatamente. E lembrando, gente, eles vieram para nos ajudar a evoluir. Muito. Evoluir sentimentalmente, evoluir espiritualmente. Então, eles têm uma missão. Então, sintam-se gratos por terem filhos cristais dentro de casa, viu?
Ó, a Ó, Paty falou, como uma criança cristal. Show. show. É isso aí. Que Que bom que você conseguiu identificar aí dentro das características e tudo que a gente trouxe. É muito interessante, porque aí você passa a conhecer o teu filho melhor, né? E a ter até mais compreensão, mais atenção, mais, né, mais tato, enfim, mais amor, mais amorosidade com essas crianças, porque eles precisam muito disso. é isso aí. Gente, que bom. Eu adorei a live, Sá. Obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite. Foi muito bom. Acho que trazer essa consciência, né, para as pessoas e para a gente também, que a gente acaba estudando mais ainda, né, do que a gente sabe. Muito. Das crianças Aham. índigos, tem outras crianças vindo aí, falam que tem arco-íris, alfa, enfim, em breve, quem sabe a gente traz mais consciência aí para as próximas gerações que vão Sim. nascer aí a partir dos anos, desses anos, né, para frente. Tá bom? Super obrigada, gratidão. Obrigada a todos que Eu nos que agradeço pela acompanharam. parceria. Oi, Sá, desculpa, eu não ouvi. Não, eu falei obrigada pela parceria de sempre, né? Tá. Porque é muito bacana essa troca, né? Que a gente tem do conhecimento, uma fala de uma coisa, outra já introduz e traz também. Então, é bacana essa sintonia, né? Que a gente tem. Sim, com certeza. Espero que novas virão em breve, né, para a gente compartilhar aí com todo Opa, mundo. E super obrigada é, mais uma vez. Boa noite, super obrigada a beijo, muito todos. obrigada, gratidão a todos que participaram e até mais. Até Quem a sabe aí próxima. logo a gente já tem mais novidades. É isso aí, até a próxima. Beijo, boa noite, Tchau, Sara. Boa beijo. noite a todos, pessoal. Obrigada.